Graça e paz de nosso Senhor Jesus. Vamos começar uma reflexão no livro de Provérbios, a partir do capítulo 1, versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Provérbios, ele significa em hebraico uma comparação ou lições de vida. São ditos extraídos da vida cotidiana, que é comum a todos os dias, que acontece diariamente. A intenção é servir como prática para uma vida bem-sucedida, aconselhando, educando, edificando e exortando. Em 1 Reis, no capítulo 4, especificamente no versículo 32, diz que Salomão, ele fez 3.000 provérbios. Embora essa atribuição aqui inicial seja de Salomão, e ele ter tantos pronunciamentos, não significa que ele tenha escrito todo o livro. Mas sim, Salomão é identificado como o principal dessa coletânea, que nos instrui de como viver sabiamente conforme a vontade de Deus, e também nos levar a ter uma recompensa, não somente nesta vida, mas também na vida eterna. Os ensinos deste livro, como toda a Bíblia, são aplicáveis a todos os homens em qualquer lugar, seja qual for a sua situação. E continuando na reflexão, no versículo 2 diz assim: para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. Salomão nos fala sobre a sabedoria, que é o uso do conhecimento de maneira prática e bem-sucedida. O sábio é aquele que conhece e teme a Deus. Mas não adianta termos toda a sabedoria, ganharmos o mundo e perdermos a salvação das nossas almas, por não caminhar com aquele que criou todas as coisas. Isso está escrito em Mateus 16, 26 e Marcos 8, 36. Este é o ensino e essa é a inteligência. A sabedoria é entendermos e obedecermos os propósitos de Deus em nossas vidas. E aí, continuando a reflexão ainda no versículo 3, diz assim: para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. O bom proceder é um treinamento para um comportamento sábio que conduz ao sucesso espiritual, que irá refletir no nosso viver enquanto estivermos na carne. A justiça é perceber e avaliar o que é direito, o que é justo, o que é correto, seja em qual situação. O juízo aqui, ele é o julgamento onde se usa a justiça. E a equidade é um julgamento justo, imparcial, sem tomar partido de lados, por considerações particulares, por exemplo. O símbolo da justiça é a balança, que significa o equilíbrio. Ela pende para o que é justo e sem interesses próprios. Por esse motivo, usa-se o ouvir e não o ver. E no versículo 4 continua: para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Para dar aos simples prudência. São pessoas que sem conhecimento são indecisas, não sabem se o que estão fazendo é correto ou não e são muito facilmente influenciadas. Uma pessoa que tem o conhecimento de Deus não se influenciam por quaisquer palavras, ações, feitos que lhes aparecem na frente.
O jovem, ele não tem experiência nem o conhecimento de uma vida, como um idoso, por exemplo. Não sabem ter uma capacidade de análise ou enfrentamento de certas situações. Por isso, o conhecimento da justiça de Deus que nos leva à prudência de fugir do mal, como a própria palavra de Deus nos ensina. Lá em Mateus 26:41 nos diz: vigiai e orai. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 22, diz que é para renunciarmos o mal. E em 2 Timóteo, tanto no capítulo 2, versículo 22, como no capítulo 3, versículo do 2 ao 5, meditem lá, porque tem excelentes conselhos. E no Salmo 34, Salmo de número 34, no capítulo 14, diz assim: apartai-vos do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. É interessante isso, porque nós temos todo um ensinamento para nós. A Bíblia toda, como diz, é apta para nos ensinar. E voltando aqui em Provérbios, né? No versículo 5 e 6 diz assim: ouça o sábio e cresça em prudência, e o entendimento adquire habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Então, quem é prudente é sábio, adquire inteligência, agilidade e entendemos coisas até então difíceis de entender. É o que está nos instruindo. Até a próxima, com mais uma reflexão em Provérbios. Fiquei com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e Deus abençoe a todos.